E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar o vídeo do canal A Psique, como a busca pelo bem aqui no canal na série Leituras. Vamos lá! Não há ninguém mais irremediavelmente escravizado do que aqueles que falsamente acreditam estar livres. Estas palavras foram escritas por Goethe há quase 200 anos, mas são talvez mais relevantes de todos. Mas será que isso é verdade? Ou será que este admirável mundo novo? Pode ser que a tecnologia, as drogas, a pornografia e outras diversões prazerosas tenham criado uma cidadania tão distraída que nem nota as correntes que aprendem. Quando Admirável Mundo Novo foi publicado pela primeira vez em 1931, Huxley não considerava o mundo distópico que ele descreveu como uma ameaça iminente. No entanto, ciência e tecnologia, Huxley mudou de opinião. De Aldous Huxley, que é uma grande obra de ficção científica, especulação do futuro, a gente tem ali uma sociedade totalmente hedonista, voltada para a supressão. O fato dialoga bastante com o mundo que nós vivemos, em que a dor é colocada como se fosse uma mera inconveniência, que não há a possibilidade de um sentido para a dor, como afirma o Byung-Chul Han, e tudo precisa ser remediado imediatamente, de medicamentos como nós hoje. E isso se deve ao fato de que nós estamos realmente mais doentes, ou estamos tomando mais medicamentos do que talvez precisássemos. Então, nada contra os medicamentos em si. Para casos de ansiedade, por exemplo, para casos de depressão, casos psiquiátricos, não sou psiquiatra para falar, mas eu estou dizendo que nós temos um contraste muito grande entre a maneira que nós lidamos com a indústria farmacêutica hoje, que nós enxergamos a dor, do que em relação hedonista com o mundo também. Como, por exemplo, o cristianismo, de certa forma, mais santo você vai ter a chance de ser. Né? Eu estou dizendo só que, mais ou menos, ao mérito, a uma vida de cultivar bons hábitos e dedicação aos seus objetivos. Não, porque se você segue meramente os seus instintos, você não é mais do que um animal. Você não é realmente livre. Você acha que é livre, como diz aí a frase do Goethe, colocada no início do vídeo. Entretanto, tem um outro ponto também. Isso não significa que devamos ser puritanos, muito pelo contrário. A própria ideia do casamento não é uma lei universal, tá? É uma ideia muito cultural. Povos indígenas não são monogâmicos, nenhum dos grandes primatas é monogâmico. Aliás, o Homo sapiens, na nossa cultura atual, força a monogamia, mas a monogamia não é algo natural da nossa espécie. Nós e os bonobos, inclusive, nós somos bastante poligâmicos enquanto primatas, ok? E, inclusive, os bonobos, eu acho que eles fazem sexo para resolver conflitos e situações desagradáveis, o que é engraçado. Mas a sua vida amorosa e afetiva cabe a você decidir, não à sociedade. Você não é obrigado a ter uma relação monogâmica, a se casar com alguém, muito menos em uma instituição religiosa. Como dizia o Nietzsche, somente tu pode construir a ponte por meio da qual deverá trilhar sobre o rio da vida, e mais ninguém. É ok estar sozinho, é ok estar solteiro, é ok ter relações com diferentes pessoas, no momento que você não quer realmente se comprometer com um relacionamento sério. Isso é algo que parece que as pessoas já sabem, né? As pessoas acham que hoje em dia está todo mundo perdido, todo mundo é indecente, os amores são líquidos, mas por outro lado as pessoas estão muito solitárias e desesperadas. E isso é muito um resquício dessa ideia romântica de que você precisa estar num casamento ou num relacionamento sério para ser feliz. E eu acho que tem toda a questão também da dopamina, das redes sociais, né, que esse vídeo e essa argumentação que volta ao Huxley tem um ponto muito válido, que quanto mais a gente buscar uma fonte externa para saciar um vazio interior, mais dependentes nós vamos ser, e mais carentes e mais dopaminérgicos será
mais dopaminérgica será a nossa motivação. No futuro, de acordo com Huxley, as classes dominantes aprenderiam que o controle de uma população poderia ser alcançado não apenas com o uso explícito da força, mas também com o método mais sutil de afogar as massas em um suprimento interminável de diversões prazerosas. Como, alguém pode perguntar, o prazer pode ser usado para privar as pessoas de sua liberdade? Para responder a essa pergunta, precisamos discutir o condicionamento operante, que é um método de modificar o comportamento de um organismo. No século XX, o psicólogo de Harvard, B.F. Skinner, realizou um famoso conjunto de experimentos nos quais testou diferentes métodos de introdução de novos comportamentos em ratos. Esses experimentos mostraram como as forças dominantes podem condicionar os humanos a amarem sua servidão. Em um conjunto de experimentos, Skinner tentou cultivar novos comportamentos via reforço positivo. Ele fornecia comida ao rato toda vez que ele executava o comportamento desejado. Em outro conjunto de experimentos, ele tentou enfraquecer ou eliminar certos comportamentos via punição. Ele acionava um estímulo doloroso quando o rato executava o comportamento que Skinner queria eliminar. Skinner descobriu que a punição, temporariamente, encerrava os comportamentos indesejáveis, mas não removia a motivação do animal para engajar-se nesses comportamentos no futuro. Os comportamentos condicionados via reforço positivo, por outro lado, eram mais duradouros e levavam a mudanças de longo prazo nos padrões comportamentais do animal. Huxley estava familiarizado com os experimentos de Skinner e entendia suas ramificações sociopolíticas. Em Admirável Mundo Novo e em seus trabalhos subsequentes, Huxley previu o surgimento de uma oligarquia controladora que realizaria experimentos semelhantes em seres humanos para condicionar a docilidade e minimizar o potencial de agitação civil. Skinner, assim como Huxley, também compreendia as implicações sociais de seus experimentos, mas acreditava, ao contrário de Huxley, que o condicionamento operante poderia ser usado por engenheiros sociais para o bem maior, levando ao desenvolvimento de uma utopia gerida cientificamente. O seguinte trecho do livro de Skinner, Walden II, no entanto, revela que tal condicionamento em massa possibilitaria, na realidade, uma forma perniciosa de tirania, uma na qual as massas seriam escravizadas, mas se sentiriam livres. Em Admirável Mundo Novo, a principal recompensa usada para condicionar a submissão via reforço positivo era uma superdroga chamada soma. Os controladores mundiais encorajaram a drogação sistemática de seus próprios cidadãos para o benefício do Estado. Então, a gente tem, hoje em dia, de uma forma invisível, uma servidão voluntária. Filósofos falavam desse conceito, como La Boétie escreveu um ensaio sobre isso, amigo de Michel de Montaigne, mas isso é algo que ganha, né, um estatuto de alerta no Admirável Mundo Novo, com essa nova roupagem, essa roupagem de que nós vamos achar que nós somos livres, mas nós estaremos servindo, nós estaremos alienados da nossa própria autenticidade. E é o que acontece hoje quando você é dependente dos seus seguidores nas redes sociais, das pessoas que curtiram sua foto, das frases que você vai colocar, da imagem que você aparece para o outro. A dependência de você ser visto, ser curtido, ser validado. Isso é uma armadilha. Você projetar sua validação externamente. Você precisa, na verdade, habituar-se ao tédio, habituar-se ao ócio. Filósofos também elogiaram o ócio por milênios. Sêneca, Bertrand Russell. O ócio é algo natural. Nós nos desacostumamos a conviver com o tédio, de modo que crianças que consomem um TikTok não conseguem assistir um filme e prestar atenção sem pegar o celular. E isso é um filme, já é um estímulo, já é uma coisa diferente de você ficar parado sem fazer nada. Parado sem fazer nada é uma coisa insuportável. Então, é algo que nós precisamos individualmente combater, tanto para a nossa própria sanidade individual e bem-estar no sentido autêntico, quanto para
diminuirmos esse rápido e avassalador adoecimento da sociedade. O soma era ingerido diariamente pelos cidadãos de Admirável Mundo Novo porque oferecia o que Huxley chamou de férias da realidade. O soma é uma férias da realidade, é a escapatória do real. É o ponto mais nietzschiano possível, né? Quem escapa do real não suporta o real. Quem quer fugir da vida não suporta a vida. É um decadent, como diria Nietzsche, é um decadente, é um espírito fraco. O que a gente precisa fazer é se reconciliar com a vida e ser capaz de afirmá-la, não fugir dela. Dependendo da dosagem, ele estimulava sensações de euforia, alucinações agradáveis ou agia como um poderoso auxílio para o sono. Ele também servia para aumentar a sugestionabilidade, aumentando assim a eficácia da propaganda a qual os cidadãos eram continuamente submetidos. Mas os controladores mundiais de Admirável Mundo Novo não dependiam apenas do soma. A promiscuidade sexual era promovida pelo Estado como outra tática para garantir que todos aproveitassem sua servidão. O slogan "Todos pertencem a todos" era incutido nas mentes dos cidadãos desde a juventude e com as instituições da monogamia e da família abolidas, todos podiam satisfazer seus impulsos sexuais sem impedimentos. O problema com essa sociedade é a promoção, a doutrinação dessa ideia, todos são de todos. Mas não é o fato de que a monogamia não é predominante, tá? Não é o fato de que a monogamia não é institucionalizada. É o fato de que a poligamia mandatória é institucionalizada. O que a gente deveria viver, na verdade, é uma liberdade de expressão e de liberdade sexual, né? Você não tem que ser coagido pela sociedade a viver a sua sexualidade de nenhuma maneira, né? Você deve encontrá-la. Mas o problema aqui é o mesmo problema com os comprimidos. É uma doutrinação ideológica, né? E ao passo que no passado essa doutrinação foi para o casamento, no Admirável Mundo Novo ela é para a falta de comprometimento, né? A dissociação do comprometimento com a relação sexual, que é reduzida a prazer, né? É reduzida a um mero prazer imediato, como todas as outras coisas nessa sociedade. O acesso constante à gratificação sexual ajudava a garantir que os cidadãos estivessem distraídos demais para prestar atenção à realidade de sua situação. O entretenimento sancionado pelo Estado também desempenhava um papel importante na criação do campo de concentração indolor de Admirável Mundo Novo. O que Huxley chamou de distrações incessantes da mais fascinante natureza eram usadas pelo Estado como instrumentos de política para afogar as mentes de seus cidadãos em um mar de irrelevância. Os paralelos que existem entre Admirável Mundo Novo e as sociedades modernas são inegáveis. Em Retorno ao Admirável Mundo Novo, publicado em 1958, Huxley perguntou a si mesmo como os engenheiros sociais do futuro poderiam convencer seus súditos a tomar drogas que os fariam pensar, sentir e se comportar da maneira desejada. Ele concluiu: muito provavelmente será suficiente apenas tornar as pílulas disponíveis. Hoje, estima-se que 1 em cada 6 americanos use algum tipo de droga psicotrópica. Uma crise de opioides se espalhou pelo Ocidente. A capacidade de satisfazer impulsos sexuais online levou muitos às garras do vício em pornografia. E os smartphones e outras tecnologias proporcionam distrações prazerosas que consomem a atenção da maioria das pessoas durante a maior parte do dia. Qual é o problema relacionado a isso? No que tange à pornografia, há a questão do vício, há a questão de como que isso pode fazer mal ao cérebro e como o nosso sistema de estímulos e recompensa funciona, pode descalibrar para levar a um mau funcionamento numa relação natural. E assim como tem a questão da exploração das mulheres, né, nessa indústria. Então tem vários problemas com relação a esse fenômeno, mas dentro da liberdade das pessoas, né, na esfera privada, ela não é um problema tão grande quanto a crise dos opioides, né, que é esse outro ponto que ele traz aqui. E é algo que nós realmente precisamos pensar a respeito.
de como que nós nos tornamos 100% confiantes e dependentes da indústria farmacêutica. Até que ponto essas diversões são intencionalmente empurradas para nós e até que ponto são respostas espontâneas à demanda do consumidor, não está claro. Mas qualquer que seja a resposta, a realidade é que uma população distraída e emburrecida simplesmente não tem os recursos mentais para resistir à sua escravidão. Até que o grito moderno de "dê-me televisão e hambúrgueres, mas não me incomode com as responsabilidades da liberdade" seja substituído pelo grito "dê-me liberdade ou dê-me morte". A liberdade não prevalecerá. Pelo contrário, enquanto as pessoas trocarem sua liberdade por prazeres e conforto, o tipo de condicionamento social que Huxley advertiu só se tornará mais refinado e eficaz à medida que as tecnologias avançam e mais informações são obtidas sobre como prever e controlar o comportamento humano. Se a maioria de nós será capaz de resistir a esse tipo de manipulação, ou se sequer desejaremos fazê-lo, ainda está por ver. Se as tendências atuais continuarem, a humanidade pode em breve ser dividida em dois grupos. Haverá aqueles que acolhem sua servidão prazerosa e aqueles que escolhem resistir a ela pelo bem de manter não apenas sua liberdade, mas sua humanidade. Pois, como o ex-escravo Frederick Douglass observou em meados do século XIX, muito antes de Huxley escrever Admirável Mundo Novo, quando um escravo se torna um escravo feliz, ele efetivamente renunciou a tudo o que o torna humano. É isso. Muito bom o vídeo. E tente disciplinar-se. Por exemplo, começando com não pegar o celular assim que você desperta da cama. Ou quando você ainda está na cama, debaixo do edredom. Experimente pegar o seu diário e escrever alguma coisa. Pensamentos, coisas que vêm à mente. Tem um livro sobre isso, The Way of the Artist, que encoraja as pessoas a escreverem e encontrar sentido para a própria vida por meio da escrita, por meio de você colocar ali pensamentos, ideias, coisas que vêm na cabeça, e qualquer coisa que você queira escrever, francamente, ao acordar, né, como uma primeira coisa na sua manhã. E também não deixar que as notificações fiquem te perturbando, sabe? Deixar os aplicativos deslogados é algo muito importante para você não ser toda hora estimulado por aquilo. E lembrar-se de que se você está sendo confrontado com o próprio tédio, isso pode ser bom. Isso pode te impedir de ser um viciado em dopamina. Nessa dopamina barata dos azuis, lilazes, amarelos e laranjas do TikTok e do Instagram.